Muito boa tarde, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje quero fazer a revisão de como andou o mercadinho hoje. Hoje eu não operei, fiz a meta do mês já, então só volto a operar na primeira semana de março aí. Mas, mesmo assim, quero ver o que aconteceu hoje no mercado e passar para vocês minha leitura. Começar aqui pelo mini índice. O dia de hoje no mini índice foi bem ruinzinho. Ficou basicamente nessa movimentação aqui a tarde toda, nesse range. E somente agora, no finalzinho do pregão, parece que ele está querendo dar uma continuidade. Porém, qual foi a movimentação dele de hoje? Que basicamente foi uma só. O índice hoje abriu nessa forte força vendedora, ó, fez uma boa barra de queda aqui, deve ter quase 2.000 pontos aqui. Vamos ver. Lá do início da barra até o seu fundo foram 2.050 pontos aí. 1% de queda, somente em uma barra de 5 minutos. Após fazer essa forte barra de queda, ele volta fazendo essa correção, mas ele não pega nem a liquidez da barra da abertura e nem a liquidez desse topo anterior. Na verdade, liquidez nenhuma, né? O dia anterior temos topo aqui. Deixou a liquidez para trás. Deixou essa liquidez para trás e induziu a galera na venda nesta barra aqui, ó. Nesta barra de força, gráfico de 5 minutos. Provavelmente aqui muita gente viu essa barra começou a vender, esperando o quê? Esperando uma continuidade dessa queda, como movimento de pivô aqui, ó. Como se fosse essa movimentação de baixa, ou também pode ter visto para cá. Enfim, no final, quero dizer é que houve essa indução da venda, e como ele não pegou a liquidez nem da barra, nem da máxima do dia aqui de hoje, e nem desse topo anterior, era muito, não vou dizer óbvio, mas era muito esperado que se ele fosse cair, ele voltasse para buscar essa liquidez toda aqui de cima. Dito e feito, ele buscou a liquidez de quem vendeu nessa região com o stop aqui e também quem colocou o stop aqui nesse último topinho. Buscou a liquidez e aí sim iniciou um movimento de queda um pouco mais brusco, porém demorou a tarde toda para entregar. Beleza. Basicamente isso foi o movimento do índice. Mas vamos ver o seguinte, o gráfico de 60, que ele já está numa tendência forte alta há um tempo, né? E aqui, verdade, aqui ele abriu num gap já na máxima histórica, ó, 194.460 pontos. Vamos ver se ele vai iniciar uma correção. Eu espero uma coisa mais ou menos... Ixi, coloquei ali, né? Tá. É, minha câmera tampou, mas vamos lá. Normalmente, esse padrãozinho aqui é um canal ou um fio de uma deriva? Deixa eu ver, acho que pode ser um canal. É um canal ainda, ele não rompeu. Está dentro do canal. No padrãozinho de deriva, onde ele tende a iniciar uma correção maior, podemos esperar alguma coisa assim, ó, por exemplo. Fernado de impulsão, ele começa a fazer esse canal derivando para cima. Se ele fizer um movimento tipo assim, ó, explodindo forte, pode esperar que a correção também vem forte. Mas ele não fez, ainda está dentro do canal, então vamos aguardar aí os próximos dias para poder dar uma definição, né, de movimento. Olha lá ele, candlezinho de força no finalzinho do pregão. Vamos lá. Dólar. O dólar não opera no gráfico de day trade, porque olha o tamanho do spread daqui da corretora, então acaba que não compensa. Mas o dólar basicamente ainda continua essa tendência grande de baixa dele, onde ele provavelmente está vindo aqui buscar a região do 5 bola, né? 5 bola e 494 por aqui. Tudo indica ainda continuidade de baixa, por mais que ele possa vir. Aqui também, de baixo, vamos ver no semanal. No semanal, baixo ainda. Por mais que ele possa vir aqui, ó, como ele fez esse movimento aqui de manipulação, onde ele induz a galera na compra, se rompendo do topo, inicia a queda, ele pode muito bem, dessa região que está aqui agora, voltar para região provavelmente até buscar essa liquidez para depois sim vir pegar o alvo. Mas tudo uma expectativa, né? Então vamos aguardar e ver quais serão os movimentos futuros do dólar. Agora começar os gráficos que eu gosto bastante. Ouro. Ouro entregou aqui próximo. Não, foi antes da abertura. Foi antes da abertura.
às 10 horas entregou essa movimentação de alta forte, está dando continuidade. Após passar, ó, o dia de ontem e a madrugada toda nessa congestão aqui, ó, travado nessa região. Para mais preciso ainda, travado nesta região. Após ele fazer esse movimento de quebra da estrutura, de quebra dessa consolidação com um candle forte gatilho para alta, ele iniciou essa alta. E bem aqui, ó, a gente pode perceber o quê? Ele inicia a formação do pivô, só inicia, não fez o pivô. Ancora das médias e em seguida um candle com força aqui, ó, de ignição compradora, rompendo esse topo anterior, montando o pivô, e em seguida rompendo toda a lateralização com o próximo candle também fechando acima. Então a partir daqui o ideal seria aguardar o pullback. Esse pullback se deu nesta região, às 10h40, e sim, ele ativou o setup. A partir do momento que ele faz toda essa pernada de impulsão, corrige até a média de 9, ó, ele fecha o candle de 5 minutos acima da média de 9 e o candle seguinte rompe o seu topo anterior. Vou dar um zoom um pouco mais próximo aqui, mas olha o movimento. Pernada de impulsão, retração, ele vem furar a média de 9 e fecha acima da média de 9. Fechou acima da média de 9, o próximo candle rompendo esse topo nos daria uma entrada de compra. Então, isso aqui sim seria uma entrada na ponta compradora. Entramos aqui na ponta compradora. Vamos ver se ele pagou o alvo. Então, candle de ignição não. O movimento de continuidade rompendo essa máxima. Entramos. O stop fica aqui no fundo, atrás da média de 20, para ser um pouco mais preciso. E esse primeiro movimento tem duas formas de tração alvo. Pode ser espelhado este movimento após o rompimento, onde ele está pagando agora o 61, ou como é o início do movimento após ele romper a lateralização, eu gosto mais de projetar o primeiro pivô. Então, se a gente considerar todo esse movimento um só, vamos ver pelo 60 se é um movimento só. Ó, aqui foi um movimento só, então dá para se espelhar, projetar toda essa amplitude aqui para cima. Então, lá do fundo até aqui, vamos ver se futuramente ele tende a vir pagar esses alvos. Vou até deixar marcado aqui para ver posteriormente. Essa região, então, no 61. Deixar em azul claro. E aqui, duas regiões, 61 e 100%. Vamos ver futuramente se ele vem pagar aqui. Tudo indica que sim, no gráfico de 60 como que ele está. Tendência de alta, não vou nem precisar ver o 240, né? Porque provavelmente também. 15, tudo indicando essa continuidade. Então vamos ver se futuramente ele vem pagar esse alvo. Usatec, Nasdaq. Nossa, deu uma boa queda. Ah, foi ontem essa queda. Hoje ele ficou corrigindo uma correção um pouco mais demorada, ó, dentro dessa regiãozinha aqui de... dá para considerar aqui. Vou colocar mais um só para eu ver o que teríamos aqui. Nada. Não temos nada. Então, após a queda do dia 26, ele começou a fazer essa correção, ó, e começou a respeitar este canalzinho aqui de dentro, onde após o rompimento, olha só que coisa mais bonita na venda aqui, ó. Após a madrugada corrigindo, o que ele faz? Após toda essa queda e fazer a correção, ele toca no final do canal, não consegue dar continuidade nesse rompimento, quebra a estrutura do canal para baixo, retesta do canal e nas médias móveis, e aqui sim temos uma continuidade da queda a partir deste movimento aqui, ó, de ignição desse candle. Então, aqui se deu uma entrada na ponta vendedora. Aqui se deu uma entrada na ponta vendedora. Olha que legal.
quebra o canal para baixo. Primeiro ele pega, pode falar que pega liquidez, vai no final do canal, porém, quem vendeu nessa região acabou sendo estopado e quem comprou também acabou sendo estopado, porque provavelmente o stop ficou aqui nesse fundo ou no início dessa movimentação aqui no fundo. Os dois foram estopados. Estopou, olha só, candle de força aqui, ó, que quebrou também essa linha de tendência aqui desse canal. Quebrou, o reteste se deu tanto no canal quanto na ancoragem das médias móveis. Eu não venderia aqui, ó. Eu não venderia aqui, mas também dava para ter vendido aqui. Eu não venderia nessa região. Ó, mas após este candle de ignição, tem duas alternativas. Ou você entra aqui mesmo na venda, no rompimento, no fechamento desse candle de 5 minutos, ou você aguarda o pullback. Só que o pullback, ele também vai ter... Deixa eu ver aqui. Deixa eu só pensar no movimento. Queda, reteste, queda. Você pagaria um pouquinho mais caro, mas teria uma maior precisão no movimento, que seria após esse candle aqui, ó. Continuidade. Próximo da região? Um pouquinho próximo ali da entrada. Um pouquinho próximo da entrada. Mas nesse movimento aqui, o stop eu deixaria aqui acima, então ficaria um stop mais caro. E nesse movimento aqui, se for entrar, o stop ficaria mais barato aqui. Então eu aguardaria esse pullback tranquilamente para poder fazer a venda aqui. Após isso, o Nasdaq agora está voltando, entregando, né, toda essa queda, entregou essa queda na verdade, porém com um detalhe bem legal, que é o seguinte, ó, nós temos uma linha de tendência respeitada há um bom tempo, e aqui ele respeitou essa linha de tendência, e esse movimentinho que ele fez aqui, ó, me mostra antecipadamente já uma reversão. Se a gente for colocar aqui, ó, o IFR junto com esse movimento, o que ele me diz? Aqui, aquela figura que eu adoro mostrar de reversão, que é, ó, perna de pulsão, topo de referência, captura a liquidez, quebra a perna de pulsão, rompendo o topo acima. No pullback, você pode procurar por entradas na ponta aqui compradora, né? Que ele veio da queda, pode procurar entradas na ponta compradora. E vendo o IFR, também temos aqui, ó, um fundo maior que o anterior, com uma divergência aqui no IFR. Então, se a gente pegar aqui IFR, olha a divergência mostrando aqui, ó, ele renovou o fundo no gráfico do preço, porém a força na venda diminuiu bastante. Junto com esse padrão que eu mostrei de reversão, queda, topo de referência, busca o fundo e quebra o topo anterior, me mostra uma possível continuidade na alta. No caso, deixa eu apagar esse daqui, fechar esse FR, quero mostrar o seguinte, e nesse caso aqui, ó, fecha, vamos ver se ele estava em uma região de retração. Vou colocar um tempo gráfico maior, por 15 minutos. O topo que começou, quebrou essa perna, foi esse daqui. Então, deste topo até este fundo, vamos ver onde ele estava. Ele tocou na região dos 78,6, não conseguiu dar continuidade, voltou até a linha de tendência anterior, abaixo do 78,6%, mas montando aquela figura de reversão. Ó, fundo, topo, fundo, quebrou. Então aqui daria para ter feito uma entrada. Mas ele não foi muito longe não, hein? Ele não foi muito longe não. Se a gente projetar o pivô aqui para cima, ele pagou só o 61. Olha, só cravou no 61. Pagou um alvo só. Então daria para ter feito uma parcial somente aqui. Dow Jones, dia de hoje aqui. Quase o mesmo cenário, né? Começou a fazer correção aqui, ó, na madrugada. Rompendo. Foi a mesma coisa, rompeu com força, retestou nas médias, candle de ignição e iniciou aqui a queda.
Ó, médias móveis alinhadas para baixo. Então aqui daria para ter procurado por gatilhos na ponta vendedora. O primeiro foi aqui. Reteste na média. E engolfou toda essa vela de alta com uma vela forte na queda. Depois, temos a continuidade deste candle. Estopou? Não estopou, hein? Não estopou. Mais um outro. Mais outro. Então deu várias oportunidades de entrada aqui, ó, no início da manhã. Várias oportunidades. DAX alemão. Ixi. Ixi, feio. Vamos ver como está no tempo gráfico maior. DAX alemão. Não está muito bonito não, hein? Não está muito bonito. Não vou falar nada do DAX alemão porque isso aqui eu não opero. Eu vejo o gráfico assim, eu não opero. Índice Nikkei no dia de ontem. Ele praticamente está quase devolvendo toda essa alta, hein? No dia de ontem ele deu uma boa movimentação de alta. Nessa madrugada começou a corrigir. Fez uma movimentação parecida ali do Nasdaq. Na verdade travou aqui. Deixa eu ver ele no tempo gráfico maior, fica mais fácil alguma leitura aqui no Nikkei. O índice Nikkei está numa correção. Ó, lá do fundo até o topo, temos aqui a perna de impulsão, ele está numa perna de correção. Provavelmente ele continua então essa perna de alta. Ó, perna de impulsão, correção. Se a gente for colocar num tempo gráfico maior ainda, acho que fica mais fácil de ver isso. Perna de impulsão, correção, ó. Tá segurando aqui, ó, essa região de suporte. Essa região de troca de polaridade. Vamos aguardar então para ver o que ele pode fazer nos próximos dias. Mas por mim isso aqui nem que devolveu aquele movimento. Após essa perna de impulsão, ele só está corrigindo. Vamos aguardar então. Índice Nikkei. Voltar aqui que apagaram as luzes. Mas vamos lá, bem no início da manhã então, índice Nikkei começou a entregar essa reversão, mas eu não entraria contra essa pernada não. Então aqui também provavelmente não teria feito nada. O Cassem está um bom tempo já numa tendência de alta, ó. Olha só, vou colocar no diário aqui para vocês verem. Olha só essa tendência de alta aqui no Cassem. Se você ficar operando só por gatilho de continuidade aqui no 250 minutos, dá tranquilamente, ó. Você procura só o gatilho de continuidade aqui e filtra no tempo gráfico menor para pegar o gatilho. Então, por exemplo, aqui daria para ter entrado. Então dava para ter pego aqui, ó, só pelo gatilho de continuidade no 240 minutos. E você fica procurando filtros no tempo gráfico menor. Então, ele deu o gatilho, dá para entrar. Ficar um mais próximo, deu o gatilho, dá para entrar. Deu o gatilho, dá para entrar. Você pega tudo isso daqui e vai filtrando no gráfico de 5 minutos. Então, dentro dessas regiões aqui. Ó, o gatilho lá, né? Ele começou uma correção mais profunda aqui. Rompeu acima do topo anterior. Vai procurar por gatilhos aqui na continuidade. Porque o tempo gráfico mostrou continuidade. O tempo gráfico maior mostrou a continuidade da alta. Você procura aqui por filtros para poder entrar no gráfico de Day Trade. No caso, na modalidade Day Trade. Então aqui dá para ter entrada também. Perdi essa entrada. Outra aqui, por exemplo. Então, o Cassem já está um bom tempinho aqui nessa tendência de alta, ó, bem bonita. Então, você vai filtrar no tempo gráfico menor as entradas que dão aqui no tempo gráfico maior. Deixa eu apagar isso aqui. Esse último aqui. Prata. Muito parecido com ouro. Muito parecido com ouro. Então, vou estar falando muita coisa. Porém, ó. Muita coisa. Tendência de alta. Toma aqui na correção. Aqui ele dá um gatilho.
Aqui teria um stop. Aqui eu teria entrado na compra, por exemplo, teria um stop, mas posteriormente aqui, ó, pullback, daria pra entrar de novo. Perdi, mais um aqui, ó. Mais um aqui. Então ele deu várias oportunidades de entrada, por exemplo. E Bitcoin, para finalizar, está na região de 0,8 de toda essa impulsão. Vamos aguardar o que ele pode fazer, mas isso aqui é um movimentinho bem legal, e é o seguinte, ó. Ele para antes de uma região compradora, aqui no caso o 0,8, começa a fazer essa lateralização, ó, quebra, topo de referência, buscou o fundo, quebrou acima. Se daqui ele montar um pivô de alta, dá para dar continuidade na compra. Se não, a gente aguarda regiões mais próximas. Até porque aqui, ó, ele buscou essa liquidez desse fundo. Então, neste fundinho aqui atrás, ele veio buscar a liquidez também. Fora região de 0,8 também. Também mostrando aqui, ó, que ele parou antes, manipulando antes da região de compra. Buscou liquidez. Fez o movimento que eu gosto de ver de reversão, porém não completou. Fez o topo anterior, buscou liquidez, rompeu. E ele montar um pivô é compra. Senão, precisa aguardar, na verdade, os próximos movimentos. Então, basicamente, hoje foi isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like e se inscreva no canal para poder acompanhar não somente essas revisões, mas também outros conteúdos relacionados ao mercado financeiro. Vou deixando o vídeo por aqui. Esse aí, valeu!